Olá, meus meninos do terceiro ano, tudo bem? Vamos a mais uma aula de redação. Seu tio fez a correção dos textos que vocês tinham me entregado em sala de aula e as notas são muito boas, os textos são muito bem escritos, raríssimas exceções. Tá faltando um aluninho só para me entregar duas redações, que eram as redações para serem entregues em sala de aula. Eu peguei aqui dois exemplos, que pena que eu não posso contar de quem é, porque são muito bons exemplos. Um exemplo sobre se o Brasil está preparado para enfrentar pandemias, né? As doenças globais, quando a gente ouviu falar em coronavírus e tal. Então a discussão que nós fizemos, que foi lá atrás, faz um bom tempo, 12 de fevereiro, a gente ainda não tinha casos de Covid-19 aqui no Brasil e a gente não estava em quarentena, nem fazendo essas aulas usando as tecnologias, né? E não mais as aulas presenciais, o que dá uma saudade danada. Mas a gente vai aprender a enfrentar essas novidades que estão chegando. Eu vou fazer a leitura de uma redação, lembrando que ela foi feita em fevereiro, então algumas informações aqui estão ultrapassadas. A gente tem que estar sempre se atualizando. Aqui não tem como não se atualizar, né? Mas vamos ao texto, olha que bom. Letrinha meio ruinzinha, pode ser que eu erre alguma coisinha aqui, mas vamos lá. Doença global. Percebe-se atualmente no Brasil a grande preocupação com o Covid-19, pois nosso país não está bem preparado caso isso vire uma pandemia. Isso merece ser discutido tanto no âmbito social quanto no econômico. Introdução bem feitinha com tese bem feitinha. O Brasil não está preparado caso vire uma pandemia. Vamos ao desenvolvimento. Antigamente, com a criação do primeiro antibiótico, criado por Alexander Fleming, vimos o progresso ante as várias doenças. Mas as bactérias ficaram mais resistentes e, odiernamente, a penicilina não tem mais a eficiência de antes. Com relação ao novo coronavírus, segundo a Organização Mundial da Saúde, já foram até o momento comprovados 23 países com vítimas fatais. 1.100 mortos e 40 mil infectados pela enfermidade. As nações estão se unindo para fabricarem vacinas para combater o problema. Territórios como a China, onde há uma concentração maior de pessoas, possuem um risco maior de exposição a patógenos causadores de doenças, além de preocupar por ela ser responsável por 16% do comércio mundial, o que pode afetar a economia do planeta. Aí vem o argumento de autoridade. Como descrito no livro Ensaio sobre a Cegueira, de José Saramago, em que grande parte da população fica cega, o homem perde o controle sobre sua vida. E isso pode ser exemplificado pelo Covid-19, que colapsou governos e populações. Sendo assim, deve-se decretar caso de emergência médica e as pessoas têm que ficar em quarentena para que não hajam riscos maiores de transmissão. Cá estamos. Aí vem o final, a conclusão com as respostas todas. Portanto, nota-se que o governo brasileiro, juntamente com o Ministério da Saúde, devem agir legalmente a fim de proteger os brasileiros que moram em outros países e também usar recursos financeiros para trazê-los de volta à sua terra natal com a finalidade de não serem infectados. Inclusive, todos devem ser incentivados através da mídia a ter maior higiene, lavando bem as mãos, usando álcool em gel e luvas. Só assim poderemos ter uma boa resposta diante do que pode ser uma das maiores pandemias do mundo.
se tornou, né, pequenos. Cá estamos nós nessa angústia e com a certeza de que a ciência vai conseguir resolver isso muito rapidamente. Não só com vacina, né? Pode ser que apareça um remédio daqui a pouco para as pessoas que tiverem muito doentes e tal. Então poderão ser salvas mais pessoas. A vacina demora um pouco, mas vai chegar. A redação está fazendo tudo direitinho, falando tudo direitinho. Depois eu pedi para vocês fazerem um esquema de como seria uma redação sobre nomofobia, a fobia de ficar sem o celular. E olha aqui que maravilha, mas fizeram um esqueleto tão bem feitinho, muito, muito bom. Esse aqui é de uma criaturazinha que não assinou, depois eu descobri quem era, falei com a criatura, a criatura me disse que era dela sim e está muito bem feito. Olha o esqueleto. Então, a tese. É necessário limites para que hajam mudanças. Todo excesso é negativo. Os argumentos. Comunicação. Ao mesmo tempo que facilitou, deixou rápida a comunicação, distanciou as pessoas no convívio real, físico. Tecnológico, argumento tecnológico. Avanços significativos, inclusive na realidade virtual. Artificial, que interfere nos algoritmos, define o que agrada o consumidor. E o argumento de saúde. Doenças mentais modernas, ansiedade, depressão, síndrome do pânico, problemas ópticos, LER, lesão por esforço repetitivo, obesidade, prostração e uma observação. A nomofobia vem do inglês, que mostra como tal fobia é recente. No mobile, sem aparelho móvel, mais fobia. Medo excessivo, doença mental, que significa ficar sem um aparelho. Fobia dos tempos modernos. Yes! Olha o argumento histórico. No passado recente, as pessoas tinham maior interação real, física, concreta. E atualmente, as interações são mais virtuais, abstratas. Pelo aparelho móvel, a comunicação escrita não expressa as emoções, é fria. Que bonitinho. Argumento numérico. Os aparelhos móveis ativos no Brasil são 250 milhões. Nossa população, 212 milhões. Argumento de exemplificação. Empresários com muitos celulares e a letrinha aqui do seu tio não conseguiu ler o início, mas acho que é new namoro. A questão hedonista e narcisista nos namoros, né? Parece que a pessoa se ama a si mesma, já que está com o celular na mão. O argumento de autoridade. Bom pra caramba, do Einstein. Tornou-se chocantemente óbvio que a nossa tecnologia excedeu a humanidade. Bem feito, hein? E na conclusão, as 5 perguntas que têm que ser respondidas: quem, o que, como, para quê e detalhamento. Quem? Ministério da Saúde e desenvolvedores de aplicativos. O que fazer? Encontrar soluções que amenizem as consequências psicológicas dos usuários. Como fazer? Investimentos na qualidade de vida. Para que fazer? Amenizar os efeitos dessa fobia moderna. E detalhamento, futuramente educar as crianças para que sejam conscientes ao usar o aparelho móvel. Pô, que bem feito! Gostei, dá para produzir uma dissertação fantástica aqui. Vou pedir isso daqui a pouco para vocês, tá? Por enquanto, vocês têm que me entregar nesta semana, sem esquecer, digitado, porque seu tio não consegue ler fotografia, eu só estou usando o iPhone, eu não tenho notebook, está quebrado, então você tem que mandar para mim digitado. Digita a sua dissertação e eu respondo para você, tá legal? Nós temos um grupo no WhatsApp, basta vocês mandarem no grupo do WhatsApp. São 4 temas que vocês têm que me entregar. A mulher no futebol, aqueles signos verbais, não verbais e sincréticos
né? O verbal é o escrito, pode ser uma crônica. O não verbal são as 3 fotos que eu quero. E o sincrético é quando você faz uma charge, você mistura palavras e você mistura imagens. Faz para mim. Depois nós temos o terceiro tema, que é o desperdício de alimentos no Brasil. Produza para mim